Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui hoje para meditarmos um pouco, refletirmos e estudarmos um pouquinho a respeito daquilo que a Igreja nos propõe dentro da profissão de fé, no Catecismo da Igreja Católica. Nós já estamos aí na nossa quinta aula, em que vamos trabalhar hoje o capítulo 3, já pode ir se preparando. O capítulo 3 da primeira parte mesmo do Catecismo, a partir do número 142, a resposta do homem a Deus. Mas inicialmente nós vamos rezar, pedindo para que Deus realmente venha nos iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente, nos livrar de toda e qualquer distração. Nós temos uma facilidade muito grande de nos distrairmos por coisas mínimas e aí perdemos o essencial, perdemos aquilo que realmente é necessário para que nós aprendamos. Então, que o Senhor realmente possa nos livrar de toda e qualquer distração no momento do nosso estudo, no momento da nossa reflexão, da nossa meditação. Peçamos então a graça do Divino Espírito Santo, que Ele venha nos iluminar nossa vida, iluminar nossa história, iluminar nossa inteligência, nos conferir os seus dons, e o Espírito Santo mesmo venha nos ensinar a usar mesmo dos dons que Ele já infundiu em nós por ocasião do batismo. Os seus dons ordinários já estão em nós. Então que Deus mesmo possa vir em nosso auxílio, vir em nosso socorro. Venha nos auxiliar, Senhor, sem demora, para que possamos efetivamente buscarmos aprender mais a Tua Palavra, conhecer mais da sã doutrina da salvação, a partir do credo que nós vamos estar ministrando e observando hoje, para que conhecendo Tua doutrina, Senhor, conhecendo a Tua Palavra, conhecendo os detalhes da Tua revelação, daquilo que foi revelado, nós possamos amar-Te mais, amar-Te cada vez mais, Senhor Jesus. Por isso rezemos invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje vamos continuar o nosso estudo a respeito do credo. Você pode prestar atenção, se você vem nos acompanhando gradativamente, e até agora nós não iniciamos o credo propriamente dito, né? A oração que conhecemos da profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É interessante como o catecismo ele vai colocando pedagogicamente esta realidade para que a gente possa ir compreendendo os alicerces da nossa fé, a necessidade de vivenciarmos o que é o entendimento da fé, né? Nós notamos nas aulas anteriores, e falávamos disso, que justamente Deus coloca no coração do homem o desejo de encontrar a verdade. O nosso desejo de encontrar a verdade, o desejo de encontrar e buscar as coisas do alto, vem do próprio Deus. O Senhor mesmo vai colocando. Logo, desde a primeira aula, o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de buscar o Senhor, de buscar as coisas do alto. Mas quem dá esta vontade, quem infunde no coração este desejo de buscar as coisas do alto, de buscar a Deus, de buscar saber quem é Deus, é o próprio Senhor, que coloca no nosso coração esta vontade, esse desejo, que ilumina até mesmo a inteligência para ter esta dúvida, para buscá-lo. E aí, uma vez que nós buscamos, e nós vimos isso desde a primeira aula, uma vez que nós buscamos, Deus agora atende a nossa busca, atende o nosso apelo e se revela. É aí onde vem a revelação divina, e nós também falamos sobre a revelação divina. O homem busca a Deus,
Deus atende o apelo do homem e se revela para o homem, né? Através das coisas criadas, através da própria realidade do homem, a própria inteligência, Deus vai se revelando, conforme nós já vimos no Catecismo, através da própria experiência da revelação dada por meio da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura, chancelada pelo Sagrado Magistério. Nós observamos toda essa realidade. Na aula passada, falávamos justamente sobre as Escrituras, né? O cânon das Escrituras Sagradas. Então, hoje, nós já vamos observar no capítulo 3, a partir do número 142. Você pode já tomar o seu catecismo. Capítulo 3, a partir do número 142. Agora que Deus se revelou, o homem vai respondê-lo. É a resposta do homem a Deus. Você pode prestar atenção, inclusive, quando você vai no número 142, ele diz assim: por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. A resposta adequada a este convite é a fé. É o que você pode observar aí no número 142, inclusive, ele vai novamente fazer menção à constituição dogmática Dei Verbum, né? Se nota que sempre nós fazemos referência a esta constituição dogmática do Concílio Vaticano II, justamente porque o catecismo da Igreja Católica é como que uma resposta, digamos assim, né? Os trabalhos do Concílio Vaticano II, dos seus documentos, de toda a realidade, você pode perceber que quando você lê e vai folheando o catecismo, ele dá várias citações ligadas aos documentos presentes do Concílio Vaticano II, né? Tem como algumas outras orientações ao longo da história da Igreja, nós vamos percebendo vários documentos, inclusive de santos padres, né? De teólogos, documentos ligados à área da teologia, compêndios de teologia, nós vamos percebendo isto no Catecismo da Igreja Católica. Você pode notar, inclusive, já no número 142, mesmo quando ele fala, Deus nos fala como que há amigos, né? Nós bem podemos perceber isso lá mesmo no Evangelho segundo São João, quando ele vai dizer, eu já não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. O servo não sabe o que faz o seu senhor, né? Mas o amigo, o Senhor revela, por vezes, a sua intimidade. Então, o Senhor realmente, ele quer se fazer íntimo de cada um de nós. Né? E por vezes podemos dizer, como já diria Santo Agostinho mesmo, né? O Senhor é maior do que aquilo que há de maior em mim e mais íntimo do que aquilo que há de mais íntimo em mim, se nós pudermos perceber. Então nós vamos notando já esta realidade. E a partir do número 143, ele vai falar justamente sobre essa experiência da fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. Mais uma vez citando a Dei Verbum, né? Então você vai percebendo justamente essa realidade. Pela fé, o homem dá este assentimento. O homem é convidado a ter a sua inteligência iluminada, a ter a sua vontade voltada para buscar as coisas do alto, pela fé. E mais adiante ele vai falar justamente nesse mesmo número 143. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que se revela. E se nós percebermos aqui, a partir do número 144, né, você pode notar aí no artigo 1, eu creio, ele vai falar justamente de duas realidades bastante significativas disso que nós chamamos de obediência da fé, né? Ele vai fazer, inclusive, algumas alocuções sobre a expressão obediência, né? Se nós percebermos lá, até mesmo do latim mesmo, né? Obaudire, né? Audir, vamos dizer assim, vem de auricular, vem de ouvir, né? Obaudiência, podemos assim dizer,
tem uma certa relação com ouvir. Não simplesmente assim como eu ouvi um barulho, eu ouvi algo lá fora. Não. Obediência aqui no sentido de ouvir está no sentido de você se dedicar, se debruçar mesmo. Ouvir como quem ouve com os olhos, como quem ouve com a audição, como quem ouve com o corpo todo. Como quem diz assim, eu sou todo ouvidos. Alguém que ouve é aquele que de fato está entregue. Obediência tem esse sentido na perspectiva cristã. Está entregue aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo revelado. Aquilo que nós observamos no livro do Deuteronômio, quando o autor sagrado vai falar, ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Né? Shema, Israel, o hebraico. Então você vai evidenciar justamente esta condição. Ouve no sentido, dedique-se mesmo, esteja atento. Escuta a minha voz. Atende ao meu chamado. Né? Presta atenção. É nisto. Debruçar-se mesmo com todo o entendimento, com todo o teu ser, aquilo que depois nós vamos perceber lá no livro de Josué, né? E o Deuteronômio também vai falar sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. É nesse entendimento que nós falamos em obediência da fé, aquilo que o autor aqui, no Catecismo, vai falar. Obedecer, obaudire, na fé, significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Percebem? Não é somente o ouvir como quem ouve qualquer coisa, mas o ouvir no sentido mesmo de submeter-se. Visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Desta obediência, nós vamos perceber que nós podemos citar, e o Catecismo vai elencar, duas situações, né? Duas realidades, em que você vai perceber essa realidade, essa condição da obediência da fé. Primeiro, o exemplo de Abraão. Segundo, o exemplo da Virgem Maria, onde a fé, a obediência da fé alcança a sua plenitude. E ele vai fazer justamente aqui uma descrição sobre a figura de Abraão, o pai de todos os crentes, se nós evidenciarmos, e a figura de Nossa Senhora, a figura da bem-aventurada Virgem Maria, ao longo destes capítulos que vamos observando aqui no Catecismo. Você já pode notar, inicialmente mesmo, a realidade de Abraão, logo a partir do número 145, você pode perceber toda aquela realidade de Abraão lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 11, você já pode ir percebendo mesmo toda esta realidade em que ele é chamado de Ur da Caldeia, para a terra que eu te mostrarei, vai dizer o Senhor. Né? Sai da tua terra e vai para aquela terra onde eu vou te mostrar. É interessante observarmos este episódio, se você for pegar lá no livro do Gênesis, a partir do finalzinho do capítulo 11 e início do capítulo 12, né? Quando você começa a perceber lá a história bíblica do povo de Deus, que começa, vamos dizer assim, de forma mais efetiva, na pessoa de Abraão, Deus diz que ele saia da sua terra, Ur da Caldeia, a terra mais ou menos lá, ligada àquilo que podemos entender por Mesopotâmia, né? E vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí, Abraão, que pela primeira vez ouve aquela voz, né? No seu íntimo, no seu coração, ele questiona, qual é o teu nome? Ele questiona, mostra-me para que eu vejas quem és tu, porque no contexto da antiguidade, Deus precisaria ter uma imagem, precisaria ter algo que ele pudesse fabricar para poder ver, ali está Deus. Isso era o contexto da antiguidade. Se nós observarmos lá entre os sumérios, né, até mesmo entre os egípcios, nós vamos percebendo justamente isso. Que o contexto que eles tinham da divindade, essa divindade precisava ter uma imagem visível para que eles pudessem manipular. Né? Ao mesmo tempo que essa imagem precisava ter um nome. Se você notar, na Grécia antiga mesmo, até mesmo na Roma antiga, os deuses greco-romanos,
Todos eles tinham uma imagem, estavam ligados ali àquilo que aquela imagem de fato representava, mas tendo por ídolo mesmo, né? E essas imagens tinham nomes, porque para que eles pudessem manipular a divindade, esta divindade precisaria ter um rosto e esta divindade também precisaria ter um nome, que era uma forma também de manipular. Abraão pergunta justamente, questiona justamente essa realidade, né? Deus nem revela por meio de uma imagem e nem revela-se dando um nome, se assim pudermos notar. Em Moisés, no livro do Êxodo, nós vamos perceber que o Senhor já vai, aos poucos, se apresentando. Mas, mesmo se apresentando, ele continua envolto em mistério. Né? O nome de Deus continua envolto em mistério. Vamos ver isso mais adiante. Mas nós vamos percebendo esta realidade, esta condição, em que nós notamos aqui, justamente, em Abraão, que Deus ele não se revela da forma como a gente quer que ele se revele. Ele se revela por meio do ouvir, por meio do escutar, digamos assim, né? Da realidade do ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua voz. Isso é muito importante porque lá em Cristo, no Novo Testamento, nós vamos perceber a realidade da palavra que se fez carne e habitou entre nós, né? A fé, se nós percebermos, ela vem primeiro pelo ouvir, né? Se nós percebemos esta condição, a fé vem primeiro pelo ouvir. Ela não vem por meio de uma leitura, ela não vem por meio de uma imagem, ela vem primeiro pelo ouvir. Até mesmo no Novo Testamento, quando os apóstolos começaram a pregar nas diversas regiões e localidades, a princípio em Jerusalém, depois você vai ver que alguns vão para outros lugares, para Antioquia, para a ilha de Creta, para Patmos, para tantos outros lugares, para Malta, onde São Paulo passou por lá antes de ir para Roma. Você vai observando que eles vão pregando, mas eles não pregavam explicitamente por meio de um livro, né? Por meio de de algo escrito. Eles pregavam com a boca. Eles pregavam usando a voz, usando a palavra. É interessante observarmos essa locução, porque isso está lá já, escondido mesmo, no Antigo Testamento. Na figura de Abraão, nós já podemos perceber isso. E é interessante observarmos porque Deus manda Abraão, por meio da sua voz, manda Abraão, da sua palavra, manda Abraão para a terra que ele iria mostrar, né? E Abraão chega para a sua esposa, para sua mulher, Sara. Na época, antes de ser chamado de Abraão, ele era chamado de Abrão, né? E Sarai, que era a sua esposa, que depois chamaria-se Sara. Mas ele diz para ela, vamos para uma terra. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi o Senhor falar para mim. Né? E aí você vai percebendo, diante dessa realidade, a Sara, quem é ele? Qual o nome dele? Ele tem algum rosto, alguma imagem, vamos dizer assim? E Abraão disse, não tem nada. Foi só uma voz que eu escutei. Né? Nós pudermos observar aqui as alocuções, as diversas hermenêuticas ligadas a essa realidade bíblica, né? Esta voz pudesse ser, digamos, algo interior, uma inspiração que Abraão teve, né? Algo que falava-lhe ao coração, podemos assim observar, mas o fato é que Abraão seguiu este chamado, seguiu esta ordem, ouviu e se debruçou mesmo, como diz aqui o Catecismo, no número 144, ele submeteu-se livremente à palavra ouvida. E aí nós vamos notar que ele obedece, vai até a terra que o Senhor mostrou, que foi justamente a terra de Canaã, onde vai começar justamente toda a sua trajetória em que o povo de Deus mais adiante vai se desenvolver, né? Então você vai percebendo toda essa condição que nós observamos aí ao longo do número 145 ao 147. Você pode ir meditando e lendo junto comigo toda esta alocução, fazendo referência à palavra que está lá em Hebreus, no capítulo 11, né? Quando ele vai evidenciar, eu também convido você a fazer a leitura do capítulo 11 de Hebreus, que ele fala um pouco sobre essa realidade da fé, né? A realidade da fé do povo de Deus ao longo de toda a trajetória deste povo. Quando ele vai dizer, inclusive, que sem fé é impossível
impossível agradar a Deus. Ao tempo em que nesse mesmo capítulo 11 da carta aos Hebreus, logo no primeiro versículo, ele já dá uma definição clássica de fé. E que fé é o fundamento da esperança, né? É uma certeza das realidades que não se veem, se você for observar na Sagrada Escritura. E aí você vai evidenciar justamente que o Antigo Testamento é riquíssimo em matéria de testemunhos ligados à fé, né? Nós podemos notar, e você percebe isso quando você lê a carta aos Hebreus, que ele faz esta recapitulação, ele vai dizendo, pela fé, Abraão submeteu o seu filho Isaque, pela fé, Moisés levou o povo para a terra prometida. Pela fé, Josué também vivenciou experiências de luta contra os filisteus. Você vai notando justamente que pela fé o povo de Deus ele vai caminhando. Mas muitos deles não chegaram a ver a fé deles de fato, aquilo que eles almejavam, aquilo que eles desejavam, concretizado. Por exemplo, o fato de Moisés mesmo ter chegado à Terra Prometida, mas ele não entrou na Terra Prometida. A carta aos Hebreus vai falar, inclusive, sobre essa realidade, vai fazer esse comentário. Ele, pela fé, ele levou o povo para a Terra Prometida, mas ele mesmo não entrou nela. Pela fé, Abraão seria chamado como pai de uma grande nação, de uma multidão de pessoas, né? Mas ele não chegou a ver nesta realidade. Então você vai observando a fé muitas vezes toda essa condição. Vamos observar, por exemplo, em Isaías, quando o profeta anuncia no capítulo 7, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, Deus conosco. As pessoas já começam, né, a ter aquela esperança de que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Só que passaram-se 700 anos para que isto de fato acontecesse, a partir daquela profecia. Então você vai percebendo que a fé é, de fato, também um mistério, né? E daí é onde entra e ganha significado quando falamos em obediência da fé. Porque você, muitas vezes, pode não ver aquilo ao qual você almejava, aquela esperança associada, concretizada. Mas ainda assim, a fé se mantém. Porque você se submete à palavra ouvida. Esta palavra aqui deve ser colocada, inclusive, até mesmo, quem sabe, com P maiúsculo, né? Que esta palavra é o próprio Deus, né? A palavra de Deus, que é o próprio Cristo que se encarna no meio de nós. Então, vamos observando justamente estas realidades. Se nós partimos para o número 148, nós notamos aqui, quando você evidencia, que a obediência da fé atinge uma plenitude, né? Nós vamos perceber que ela atinge uma plenitude na Virgem Maria, aquela que acreditou, digamos assim, num mistério profundíssimo, né? Que ela iria conceber do Espírito Santo. Você pode perceber aqui o que ele vai dizer no número 148. Ele diz assim: a Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus, e dando seu assentimento. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. Está lá em Lucas, capítulo 1, verso 38. Você vai bem observar justamente essa realidade. Fiat, né? O faça-se. Fiat voluntas tua. Faça-se a tua vontade. Já imaginou, queridos irmãos, observarmos esta realidade diante da Virgem? Um mistério insondável. Talvez, vamos dizer assim, o maior mistério de todos podemos evidenciar. O mistério de que Deus se encarna. Deus, que é sempre Deus, eternamente Deus, de repente se torna homem. E aí você vai evidenciar que este homem é 100% homem, mas também é 100% Deus. Apresentando um corpo, tendo sangue, mas também uma alma criada e também sendo divindade, podemos assim observar, em Cristo Jesus. Tremendo mistério, tremendo milagre.
né? Por isso podemos evidenciar justamente que o mistério da encarnação é um dos maiores mistérios que podemos evidenciar, justamente porque contemplamos um Deus que se faz carne. E aí percebemos essa condição e realidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, podemos assim dizer, na Virgem Maria, no ventre da Virgem Maria, sendo gerado ali enquanto homem, podemos assim observar, né? Então vamos evidenciando todas essas condições e realidades dentro desses mistérios. E aí a própria Virgem mesmo se coloca diante do anjo e diz: mas como será isso se não conheço homem? Né? A realidade do presente. Ela que estava desposada de José, podemos assim dizer. Né? Ela podia perfeitamente imaginar que seria de José este filho prometido. Mas, no entanto, ela já proclama: como será isso se não conheço o homem? Como quem está assim já convicta de que nunca irá conhecer homem e que nunca seria possível disso ocorrer. Não é? Quando o anjo ele declara que uma nuvem virá sobre ti e você apresentará realmente esta geração. Serás chamada de a mãe do Altíssimo, podemos assim dizer. Então, nós notamos isto aqui sendo refletido nesta condição a partir do número 148. E mais interessante quando você nota que Maria ela sai da sua terra, né, e vai até a Judéia, podemos observar na continuidade do Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, e ela vai se encontrar justamente com Isabel. Isabel a saudou, bem-aventurada que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. É interessante percebermos esta realidade. Quando Isabel diz: que honra para mim vir à minha casa, a mãe do meu Senhor. Né? Isabel mesmo já proclama que ela é mãe do Senhor. Mãe de Deus, podemos assim dizer. Né? Se nós formos investigar até a realidade do grego, né? Isabel vai falar justamente, São Lucas coloca isso em grego, né? Kyrios, o Senhor. Né? Se nós formos perceber no Antigo Testamento, essa expressão Senhor lá no hebraico, quando se trabalhava a experiência de Deus, que normalmente não se dizia o nome de Deus, né? Mas mudava a expressão por Adonai, né? Que significa justamente Senhor, que depois no grego vai ser traduzido por Kyrios. Então, quando se usa Kyrios no grego, quando se usa Adonai no hebraico, você vai percebendo que se refere justamente a Deus. Então, Isabel estava ali, inspirada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo já havia batizado, digamos assim, João Batista, que estava no ventre de Isabel. Ela, cheia do Espírito, proclama, né? Já que o seu filho tinha estremecido no ventre: que honra vir à minha casa, a mãe do meu Senhor. Note que maravilha! O Senhor já começava a realizar maravilhas ali. Né? A partir do mistério da encarnação. É por isso que costumamos dizer que a Igreja Católica é a continuação histórica da encarnação do Verbo. Podemos assim observar. Vamos ter momentos para falarmos sobre isso mais adiante. A Igreja é a encarnação histórica, a continuação histórica da encarnação do Verbo. Podemos notar, né? Jesus Cristo vive nos seus santos. Ao longo dos séculos, ao longo da história, você vai notando mesmo a presença de Cristo efetivamente nos seus santos. Né? Então, nós percebemos aí esse contexto todo. E se nós notarmos mais adiante, né, você vai percebendo a partir do número 150, você vê aqui, quando ele vai falar: sei em quem eu pus a minha fé. Né? Então, ele já vai citar aqui, inclusive, essa realidade da constituição da fé, das características, inclusive, da fé, se nós pudermos perceber. Ele faz aqui uma locução justamente, inicialmente falando no crer mesmo, somente em Deus. Né? A fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. É, ao mesmo tempo, e inseparavelmente, o assentimento livre de toda a verdade que Deus revelou. Então, quando se fala da fé, experiência da fé, de um assentimento,
de uma concordância, livre de tudo aquilo que Deus revelou, né? E ele vai falar depois sobre a realidade do crer em Jesus Cristo, como também do crer no Espírito Santo, né? Que fazem parte justamente da constituição, da composição, digamos assim, da Santíssima Trindade. Vai falar que essa fé, ela atinge a sua plenitude, você pode mesmo ver no número 151, ela atinge sua plenitude em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, aquilo que Pedro fala quando Jesus pergunta, vocês quem dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante percebermos isto, né? O crer mesmo de que ele é o Filho do Deus vivo por natureza. Crer que ele é de fato o Messias esperado. Jesus não se apresentou como alguém diferenciado no meio do povo. Jesus era comum como todos. Era tão comum no meio da multidão, muitas vezes, que precisavam alguém chegar e dizer quem era ele, de tão comum que ele era. Não tinha nada assim que diferenciasse do meio do povo, né? Do ponto de vista mais aparente, podemos perceber. Nós vamos notando e, no entanto, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus responde a ele? Eu bendigo meu Pai que está no céu, Pedro, porque não foi você, não foi a tua inteligência quem revelou isto, mas foi o meu Pai que está no céu. Você nota que essas realidades elas estão sempre unidas, né? Interligadas, toda essa experiência. Nós podemos notar isso aqui no Catecismo, no número 151. E, mais adiante, no número 152, a fala do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Quando ele vai dizer, não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. Sem ser participante do seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Exatamente. É o Espírito Santo quem te revela. Quem revela a você quem é Cristo, quem é nosso Senhor. É o Espírito Santo, inclusive, quem convence das verdades de fé. Né? Nós apresentamos toda uma realidade do catecismo da igreja, toda uma realidade formativa. Tudo isso aqui acaba se tornando pura e simples doutrina, puro e simples estudo, se você não pedir que o Espírito Santo venha convencer você. E a experiência do Espírito Santo possa te ajudar a convencer-se da verdade. Né? Como diria, em certo momento, Santo Ambrósio, atendendo a um questionamento de Santo Agostinho, quando ele questionava com relação à verdade, à busca pela verdade, ao encontro da verdade, e Santo Ambrósio dizia, não é você que encontra a verdade, é a verdade que lhe encontra. É a verdade que deixa-se encontrar, podemos perceber. Né? Você busca tanto a verdade, mas a verdade se revela quando ela quiser. E quando ela se revela, não há como você simplesmente negá-la, se assim pudermos notar. Então, nós vamos percebendo esta condição, né? Ele diz, inclusive, aqui, já no final do número 152, né? A igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ter momentos mais na frente para falarmos melhor sobre esta realidade da Santíssima Trindade. E aí, a partir do número 153, nós já podemos notar aqui justamente as características da fé dentro da nossa condição. Nós notamos, por exemplo, aqui, o autor, o catecismo mesmo, vai falar que a fé é uma graça. A fé é uma graça. Ou seja, é algo dado gratuitamente. Né? Se você notar, quando no número 153 ele vai dizer, quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas do meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Uma virtude teologal, né? Que é uma virtude teologal? Essa virtude que foi infundida por Deus, por ocasião inclusive do batismo, se nós notarmos. Esta fé, esperança e caridade, as virtudes teologais. A fé é um dom, uma virtude sobrenatural. Sendo um dom, é dado gratuitamente. Ou seja, Deus dá porque Ele
quer. Deus deu a Pedro aqui uma graça especial para compreender quem era Cristo, porque Deus quis. É isso que precisamos compreender. Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo que move o coração e o converte a Deus. É bem interessante isso. Deus infunde a graça da fé e move pelo Espírito Santo o nosso coração para que possamos também até compreender. Ou seja, o Espírito também age um pouco, vamos assim dizer, na nossa inteligência. Aguça nossa inteligência para que possamos crer. Né? É por isso que, logo a partir do número 154, podemos perceber que a fé, de fato, é um ato humano. Ou seja, não é uma realidade divina, se nós notarmos. Podemos perceber, por exemplo, assim, no caso de Jesus Cristo, né? Embora Jesus tenha sido feito homem, né? Mas não é tão conveniente assim dizer que Jesus tinha fé. Né? Não é tão conveniente falar que Jesus tinha fé. Porque ele era o autor da própria fé. Né? É ele que dava fé. Percebem? Não necessariamente a fé para aqueles que estarão, vamos dizer, na glória de Deus, na vida eterna, no céu, podemos assim observar, que já contemplam Deus face a face, a fé já não tem, porque já estão vendo. Entende? Então a fé é como que uma realidade assim, escondida atrás de um véu, né? E que dá a você o assentimento, a liberdade para você crer de fato. Muitas pessoas perguntam assim, por que Deus não se mostra de uma vez por todas para acabar com esse negócio todo de fé? Para que a gente possa efetivamente crer nele e não ter mais dúvida nenhuma. Muitas pessoas questionam isso, não é? Por uma razão muito simples. Porque Deus, ele tem uma realidade tão atraente, tão atrativa. A realidade de Deus é tão atrativa que se ele se manifesta sem nenhum tipo de véu, vamos dizer assim, de escondimento, se ele se manifesta por completo, nosso coração perderia simplesmente a liberdade para crer. Sentir-se-ia atraído por ele de forma inevitável, ou seja, seríamos escravos. Ele nos quer livres, ele quer que nós apresentemos a adesão a ele livremente, pela experiência da fé. Por isso que ele, digamos assim, se esconde como que por trás de um véu. Porque ele quer a nossa liberdade. Né? Ele quer que nós mantenhamos a nossa liberdade. Por exemplo, eu estou apresentando para vocês aqui este catecismo da Igreja Católica. Este livro, esta edição amarela. Né? Ou seja, você não tem o direito de dizer que este catecismo aqui tem uma capa verde. Você está vendo que é amarelo. Você não tem o direito de dizer que a capa do catecismo aqui é preta. Você já está vendo. E isso daqui, não, você não tem essa liberdade para mudar o que você está vendo. Assim podemos perceber na realidade divina, se nós notarmos. Vendo Deus face a face, agora eu já não tenho mais liberdade para escolhê-lo ou não. E o que Deus pede de nós é que nós o amemos. Nós só podemos amar se formos livres, não se formos escravos. Nós seríamos tão atraídos por Deus se ele se manifestasse de forma efetiva na sua totalidade, que nós não teríamos liberdade sequer para amá-lo. Importante observarmos isso. Foi isso que Deus fez com os anjos, né? Ele se apresentou, não se apresentou por completo aos anjos, deixou para que os anjos tivessem a oportunidade de escolher livremente por ele, para, escolhendo livremente, decidirem se amá-lo e submeter-se a eles. O que não aconteceu com Satanás e seus demônios, que caíram. Né? Depois que os anjos já estão, digamos assim, amando e submetendo-se a Deus, aí sim, Deus se revela e eles passam a vê-lo face a face. Mas Deus já tinha os posto à prova. E Deus também faz isso conosco porque Ele quer o nosso amor de forma livremente. Então note, quando ele fala no número 154, de que a fé é um ato humano, vem da humanidade, e também deve ser um ato livre. Diz assim, crer só é possível pela graça,
e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Já no campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções, e confiar nas promessas delas, como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isto, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé à revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Você percebe justamente a necessidade desta liberdade. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Uma máxima que nós podemos observar também, se evidenciarmos assim, como diz Santo Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. E aqui o Catecismo número 155 vai lembrar. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Ou seja, você tem a liberdade, mas Deus aos poucos também vai infundindo a sua graça. E aí nos convida a cooperar com a graça de Deus. É isso que podemos perceber aqui dentro desta Constituição. E a partir do número 156, notamos justamente que o autor vai falar sobre a fé e a inteligência, quando ele diz, inclusive aqui, o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Então, realmente é uma realidade mesmo de você crer em Deus por trás do véu, se assim pudermos observar. E ainda mais adiante, no número 157 e seguintes, vamos notar que a fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Isto que podemos evidenciar, como também a realidade de que a fé procura compreender, atendendo a uma máxima de Santo Agostinho, se assim bem pudermos observar, quando ele vai dizer: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Note bem, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Às vezes a fé vem antes mesmo de que você possa compreender, né? Todas as realidades, todas as verdades de fé, se assim pudermos evidenciar. Mas aí, a partir do momento que você tem a fé, você começa agora a buscar, por meio do estudo, né? Por meio da ação mesmo de Deus, da própria vida de oração, Deus vai iluminando a tua inteligência e você vai começando a compreender melhor. Né? Então você nota justamente essa realidade toda quando você vê esta máxima, este adágio, como o próprio catecismo coloca, este adágio de Santo Agostinho. Né? Eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. E ao mesmo tempo, ele fala da fé e da ciência a partir do número 159. A fé e a ciência. Quando ele vai falar justamente sobre essa realidade que ambas não podem estar em desarmonia. A fé deve colaborar, contribuir, digamos assim também, com a ciência, né? E a ciência contribuir com a fé, a verdadeira ciência. Precisamos notar isto. Você vai perceber, e eu já mencionei em outro momento, a encíclica Fides et Ratio, do Papa São João Paulo II, de 1997. Esta encíclica já começa falando isto, né? Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo da verdade, o desejo de conhecer a Ele. Você tem a fé e a razão como que duas asas que nos levam para o conhecimento e a contemplação da verdade. Fides et Ratio, fé e razão. É um documento belíssimo, meus queridos irmãos, que eu também faço aqui menção e faço a indicação viva. Indico vivamente para que você também possa
lê-lo, né? Infelizmente, dentro da fé católica na igreja, nós não temos muito o hábito de ler os documentos da igreja. E isso faz com que a gente perca um grande tesouro, porque os documentos da igreja realmente são uma verdadeira riqueza para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento da doutrina, para que nós possamos, inclusive, compreender o desenvolvimento orgânico da igreja. Então, eu recomendo vivamente que você faça menção, faça leitura do documento Fides et Ratio, Fé e Razão, do Sumo Pontífice São João Paulo II, tá? Que vai falar sobre essas duas realidades que se complementam, podemos dizer, né? A fé é superior à razão, obviamente, por estar tratando das questões sobrenaturais, né? A razão foi criada por Deus e a fé não deve ter medo dela. Precisamos observar que elas se complementam, se assim pudermos notar. E mais adiante, no número 160, ainda falando sobre a realidade da fé, ele vai falar sobre a liberdade. Era justamente sobre aquilo que havíamos comentado. Deus quer que o homem esteja livre para poder amá-lo. Se ele escravizar o homem, revelando-se totalmente, então o homem ele pode ser tão atraído por Deus que isso tirará dele a liberdade. E aí é necessário que aconteça esse escondimento, esta realidade mesmo da experiência da fé, né? Para que o homem possa aderir livremente a Deus. Até no próprio Cristo mesmo, você nota que Deus está presente em Cristo, né? É corpo, sangue, alma e divindade. No entanto, nós vemos ali na nossa frente, né? Nós estamos vendo um homem, né? Nós não vemos assim, é um Deus. Nós olhamos para Cristo pelos olhos naturais, nós estamos vendo um homem, né? Pelos olhos sobrenaturais, pelos olhos, digamos assim, do Espírito, né? Sabemos que este homem é Deus, mas estamos ali vendo um homem. E este homem chega ao cume da cruz. Ou seja, fica desfigurado. Imagine um Deus desfigurado no madeiro. Então você nota aí que a fé vai ganhando realmente uma necessidade de você exercitá-la, né? E de ter liberdade para isso. É a liberdade da fé, conforme nós vemos no número 160. E mais adiante, nós podemos notar também, a partir do número 161, a necessidade da fé. A fé é necessária. Aquilo que vemos lá na carta aos Hebreus, né? No capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já percebemos toda esta realidade para que possamos chegar ao consórcio dos seus filhos dentro desse contexto e ninguém mais poder ser justificado sem ela, sem a fé, né? Nem conseguir, inclusive, a vida eterna, se nela não permanecer até o fim, como diz aí o Catecismo, no número 151. E se ela é necessária, tanto ela deve ter-se nela uma certa perseverança. É o que observamos já aí a partir do número 162. A fé é um dom gratuito que concede ao homem, é concedido ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quantos e quantos que tiveram fé, foram batizados, foram instruídos na fé da igreja, inclusive, e por algum motivo, por alguma razão, pelas intempéries da vida, ou simplesmente porque do nada ele deixou de crer. Como disse antes, a fé é um ato humano, é um ato da inteligência, né? Então, quando você se decide por não crer, você também está realizando este ato de forma livremente, vamos dizer assim. E aí nós notamos, a partir do número 163, que a fé corresponde efetivamente ao começo da vida eterna, como nós percebemos, inclusive, aí, uma citação já no número 163 de São Basílio, né? Nós notamos aí quando ele diz: enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé como um reflexo no espelho, é como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante nossa fé. Né? Ela é como se fosse de fato um reflexo, né?
no espelho, se assim bem pudermos notar. No número 164, vamos falar inclusive da realidade de contemplar e caminhar na fé, não pela visão, né? Conhecendo a Deus como quem um espelho de forma confusa, imperfeita. Imagina aquele espelho em que você não consegue ver a sua imagem direito pela deficiência do próprio espelho, vamos dizer assim. E você está vendo sua imagem de forma imperfeita, de forma confusa, e que um dia poderá ver perfeitamente, tal como você efetivamente é, tal como Deus te pensou, se assim bem pudermos evidenciar. São algumas realidades, meus queridos irmãos, que nós notamos aí no Catecismo da Igreja Católica, falando um pouquinho da realidade da fé enquanto experiência individual. Se assim notarmos a partir do número 165, nós já percebemos toda esta condição. Ele vai recapitular aí as ações de Abraão, da Virgem Maria, né? A questão da peregrinação da fé, e que inclusive nós notamos na vida dos santos aquilo que por vezes, diante de provações, diante de intempéries, né? Eles vão chamar essas dificuldades na vida de caminhada em Deus, vão chamar de noite, né? Nós vamos notar muito isso ao longo da história, diante de alguns místicos, né? Nós podemos perceber a realidade da noite escura que São João da Cruz vai falar nas suas obras, né? Podemos assim observar, uma obra dele, A Noite Escura da Alma, em que ele fala também um pouco sobre a noite do Espírito. Então vamos notando essas condições em que se evidenciam uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, que rejeitam todo farto, né? E o pecado, se nós pudermos perceber, que nos envolve. Então nós vamos notando ao longo dessa nossa caminhada, dessa nossa trajetória, essas experiências que estes homens de Deus vão tendo com relação à fé. E aí nós vamos notar, já a partir do número 166, que a fé não tem apenas uma dimensão individual, pessoal, mas ela também tem uma dimensão eclesiológica, né? Quando ele vai começar a dizer, nós cremos. É bem interessante quando você vai observando essas condições, porque quando se tem um determinado concílio ecumênico, até mesmo concílios regionais, se nós assim pudermos observar, nós vamos perceber, por meio destes diversos concílios, que muitos dos documentos, eles falam no plural. Cremos firmemente que há um só Deus, Todo-Poderoso, por exemplo. Né? Nós cremos, como se fosse uma fé coletiva, uma fé conjunta. A fé que nós devemos professar, por vezes, ela é pessoal, individual, mas não esquecendo que existe a fé da igreja, que é professada por todos. E aí, nós cremos fielmente nesta realidade. Né? Ela é um ato pessoal, como diz o número 166, resposta livre do homem à iniciativa do Deus que se revela, né? Só que não é um ato isolado, podemos notar. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros. Quando se celebra o batismo, por exemplo, a criança recém-nascida, né? Nós vamos notar que aquele batismo, a criança é batizada segundo a fé dos pais e padrinhos, né? Podemos notar. E a criança não tem consciência. Então, ela recebe a fé de outros. Né? Do mesmo jeito, quando nós estamos diante de uma realidade dogmática, você vai observar que, por vezes, aquilo é falado no plural. Né? Porque não é a fé de uma pessoa, não é a fé de uma comissão, não é a fé de um grupo de bispos ou cardeais, não é a fé apenas do Papa. É algo que deve ser crido por todos os fiéis católicos. É a realidade do dogma. Então você nota, por exemplo, quando ele diz: o crente recebeu a fé de outros e deve transmiti-lo a outros. Eu creio, esta é a fé da igreja professada pessoalmente por todo crente, vai dizer no número 167, principalmente pelo batismo. Nós cremos, esta é a fé da igreja confessada pelos bispos, reunidos em concílio ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio é também a igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio e nós cremos. Você vai percebendo justamente quando o catecismo vai colocar aqui as palavras que são professadas, inclusive, na Santa Missa. Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. Né?
É, antes de tudo, a igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. Importante observarmos aí toda esta condição que você percebe, inclusive até mesmo no ritual romano, quando você nota a experiência da Santa Missa. E aí você vai percebendo, inclusive, a realidade e condição, se nós notarmos, da linguagem da fé, né? A fé, por vezes, apresenta toda uma linguagem própria para que possamos evidenciar. Né? Se nota, inclusive, no número 170 e 171, quando ele vai dizer: não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia, temos acesso a essas realidades com auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e o sustentáculo e perceber que vivê-la cada vez mais. Nós podemos notar isto. Inclusive, no número 171, ele vai dizer que a igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Pode notar. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15, né? Que guarda fielmente isso que nós chamamos de depósito da fé. O depositum fidei, se nós percebermos dentro desta condição. E é importantíssimo, queridos irmãos, que você possa meditar e refletir a partir do número 172, quando ele vai colocar aqui que a igreja, ela sempre tem a necessidade e sempre tem a preocupação de mostrar uma única fé. Nós cremos, temos uma única fé. Cremos num só batismo, podemos perceber. Então, é importante observarmos isso. Não dá, por exemplo, para você crer, eu creio na ressurreição de Jesus. E, ao mesmo tempo, você está crendo na reencarnação. Isso não existe. São duas realidades completamente incompatíveis. Reencarnação não é de fé católica. Reencarnação é relacionada à realidade do Espiritismo. A ressurreição e reencarnação são duas realidades que não batem, são incompatíveis. Não tem como você, logicamente, usando argumentos, usando a inteligência, conseguir conciliar ressurreição e reencarnação. Pense nisso. Conseguir conciliar, por exemplo, a sua realidade de vida pondo fé em Jesus Cristo e, por outro lado, lendo horóscopos. Não tem sentido. Do ponto de vista bem lógico, entendendo o que vai ser feito do seu futuro. Se o teu futuro, como diz o ditado, a Deus pertence. Né? Então é importante pensarmos um pouco nesta realidade, nesta condição. Você vê bem mesmo, aí a partir do número 172, ele vai tratar justamente desta condição. No 173 ele vai dizer: com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda com cuidado, como se habitasse em uma só casa. É lindo, meus queridos irmãos, esses trechos finais aí já, do número 173 ao número 175, vale a pena você meditar e refletir, que são atribuídos a Santo Irineu. Santo Irineu, só para você ter uma ideia, né? É importante você conhecer essas realidades e circunstâncias. Santo Irineu, ele viveu por volta do século II, né? Ele morreu no início do século III, no ano 202, para você ver como é antigo este documento. Né? Esse documento de onde foi tirada a palavra de Santo Irineu, que está aqui no Catecismo. Documento chamado Adversus Haereses, né? O Contra as Heresias. Um documento que Santo Irineu escreveu pensando justamente em combater uma das heresias dos primeiros séculos do cristianismo, que era o gnosticismo. Né? Inclusive, nesta obra, Santo Irineu ele vai fazer uma locução justamente contra essa realidade do gnosticismo, e aqui ele cita várias realidades voltadas à fé, e ele compara a fé como se fôssemos todos da mesma casa, da mesma família. Precisamos seguir aquela regra, vamos dizer assim, na regra de casa. Não tem as regras que o pai, que a mãe dão para os seus filhos? Do mesmo jeito nós notamos com relação à fé. Né? Essa experiência mesmo que você nota, com efeito a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra,
tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. E prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. É isto, meus queridos irmãos. Vivenciar a unidade da fé. O que a igreja crê, né? Eu quero fazer uma rápida menção aqui, para já irmos finalizando, eu quero fazer uma rápida menção a uma entrevista que o Papa Francisco deu dentro do avião, quando ele estava indo de volta para Roma. Ele estava aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, então isso foi em 2013. E ele estava indo de volta para Roma, né? No final da jornada, já tinha acabado a jornada, ele estava voltando para Roma, para o Vaticano. E aí, dentro do avião, tem aquele costume de se fazer a coletiva de imprensa com o Papa Francisco, várias redes de TV, né? Dentro desse processo. E aí foi perguntado ao Papa questões polêmicas, né? Que o Papa iria responder de forma até muitas vezes improvisada. É próprio de Francisco fazer isso, responder de forma improvisada, sem nenhum documento previsto, sem nenhuma realidade, nada a ser lido, né? Mas de forma muito espontânea. E aí, querendo pegar a deixa, né, de certas situações polêmicas, o repórter perguntava: mas a igreja não vai ordenar mulheres, como mulheres sacerdotisas? E a questão de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, né? Achando que Francisco, pelo fato de ser bastante espontâneo, ele iria aderir, isso em 2013, iria aderir à realidade daquilo que eles estavam perguntando. Nós vamos rever, Não. Francisco disse o quê? Já foi dito por João Paulo II que não vai haver ordenação de mulheres. Isso já está definido. A ordenação é para os homens, não para as mulheres. E com relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, dentro do matrimônio, isso não existe. É a fé da igreja, já está definido. Mas qual é a sua opinião? Perguntaram a Francisco. Eu achei tremenda a resposta dele. A minha é a opinião da igreja. A minha fé é a fé da igreja. Não é uma fé isolada. É uma fé nós cremos. Entende? É uma fé eclesial, podemos assim dizer. Ela é pessoal, mas não é isolada. Ela é eclesial. Então vivemos num só batismo, podemos assim dizer. Importante demais você evidenciar esta condição. E aí você tem no número 174, 175, você pode fazer a sua leitura de forma bastante precisa, quando ele diz aqui no 174, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia, ou seja, atual Alemanha, né, tem outra fé ou outra tradição. Nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas. Celtas um pouco mais ao norte, né? Lá perto daquela região lá da Inglaterra, né? De onde hoje é o Reino Unido. Nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem os íberos, né? Ibéria, aquela região lá próxima à Espanha, a Portugal, né? Ele está colocando aqui vários lugares para dizer, pode ter línguas diferentes, mas a fé é expressa. É expressa como uma unidade. Nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. Aqui no centro do mundo, para Santo Irineu naquele tempo, é Roma, né? A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. É impressionante como isto é bastante atual dentro da nossa realidade. Mais adiante ele diz, esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Que maravilha esta última fala de Santo Irineu. Este depósito aqui, que é como um vaso, que contém tesouros divinos. E esse tesouro, ele faz rejuvenescer o vaso que a contém. O vaso aqui é a igreja, a fé da igreja, que contém justamente este tesouro divino. E aí ele faz rejuvenescer o vaso que a contém. Você percebe, inclusive, aí, meu irmão,
nesta sessão que ele coloca, né? O resumindo, ele vai falar aí um pouco a respeito daquilo que meditamos hoje. Vale a pena você observar, você evidenciar. Vai daí do número 176 ao número 184. E mais adiante, ele vai falar um pouco a respeito, inclusive ele vai citar aqui o credo, né? Que nós vamos começar a estudá-lo agora efetivamente a partir da próxima aula. Ele vai falar aí o símbolo dos apóstolos, né? Conforme nós observamos aí, o símbolo que nós rezamos de forma mais resumida, que nós rezamos até de forma mais usual, digamos assim, né? Aquele que nós normalmente conhecemos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Creio em Jesus Cristo. Você pode observar que como se fossem 12 artigos. Inclusive, é este o credo que o catecismo vai estudar, vai se propor realmente a meditar. O chamado símbolo dos apóstolos, né? Mas também temos do lado, aqui nessa segunda coluna, conforme você vê no catecismo, nós temos do lado aqui o chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Foi o símbolo que foi criado, digamos assim, a partir dos 2 primeiros concílios ecumênicos da Igreja. O concílio de Niceia, que aconteceu no ano 325, sob o pontificado do Papa Silvestre I, né? Um Papa bem velhinho, que não teve nem condições de estar no concílio, mandou seus delegados para participar deste concílio, que foi em Niceia, hoje atual Turquia, né? Toda aquela realidade, mas ali eles estavam combatendo justamente uma heresia chamada arianismo, que negava a divindade de Cristo. Então, isto daí começou a desenvolver a primeira parte do credo. Você pode notar que é um credo até bem mais explicado, digamos assim, né? E em 381 acontece o Concílio de Constantinopla, que, obviamente, ocorreu na cidade de Constantinopla, também onde hoje é a Turquia, né? Constantinopla é onde fica mais ou menos a cidade de Istambul, na Turquia. O nome ele é árabe, depois da conquista dos turcos otomanos naquela região, que dominou toda aquela condição, então trocaram, né? Mudaram o nome da cidade para Istambul, né? Então, nesse concílio efetivo de Constantinopla, né? Em 381, que foi justamente para combater, sob o pontificado, inclusive do Papa Dámaso I, para combater uma outra heresia, que era o macedonismo, né? Uma heresia que negava a divindade do Espírito Santo. Interessante que essas heresias eram justamente feitas pelos próprios bispos, né? Que queriam escolher no que queriam acreditar, digamos assim. E a palavra héresis do grego é justamente isso, escolha, né? Então, eles queriam escolher. Queriam fugir, sair, digamos assim, da única fé. Entende? E aí, o concílio se reúne em Constantinopla naquele tempo, em 381, para definir e terminar, inclusive, a segunda parte do credo niceno-constantinopolitano. Nós vamos falar melhor disso nas próximas aulas, que vai tratar também da realidade da crença do Espírito Santo, da Santa Igreja Católica, que ele vai colocando aqui. Este credo niceno-constantinopolitano, devo dizer, deveria ser o credo que nós deveríamos rezar em toda a missa, se a gente pudermos perceber. Inclusive, na história, vai se mostrar que ele era um credo muitas vezes rezado, muito mais do que o primeiro, né? Aqui no Brasil se convencionou rezar mais o credo do símbolo dos apóstolos, né? Mas é vivamente recomendado que nós busquemos aprender os dois de cor, devo dizer, né? A gente já conhece o credo menor, mas é muito bom, muito salutar se você reza também de cor o símbolo niceno-constantinopolitano. Tá? Hoje, aqui no Brasil, ele é muitas vezes rezado em celebrações mais específicas, mais pontuais, como, por exemplo, a solenidade da Santíssima Trindade, né? No domingo. Então, por vezes, se escolhe este credo para fazer alusão à realidade da Santíssima Trindade. Mas é muito recomendável que você busque aprendê-lo, porque, de fato, é bastante enriquecedor, a doutrina muito mais explicada explicitamente. Embora o símbolo dos apóstolos também seja muito eficaz, inclusive é ele que nós estaremos estudando a partir das próximas aulas. Então, meus queridos irmãos, vou finalizando por aqui. Vou pedindo, inclusive desde já, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria sobre a sua casa, sobre a sua vida, para que Deus te conceda a graça de perseverar na fé
perseverar nos estudos, aprofundar-se nos estudos, para que você possa efetivamente ser de fato um cristão que tem o conhecimento mesmo, que possa crescer efetivamente na graça e na sabedoria do Senhor e da sua palavra, da sua revelação, da sua doutrina, para que também possa multiplicar este conhecimento para tantos outros, aos quais você também se dedica a catequizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Nos vemos na próxima aula. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,